A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos lendo em Josué, nós começamos o livro de Josué há alguns dias atrás. Hoje nós vamos ler Josué capítulo 6, 7 e o capítulo 8 de Josué. Nós vamos ler sobre a conquista de Jericó e também da cidade chamada Ai. Antes de nós entrarmos na nossa leitura, deixa eu lembrar você de se inscrever. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, tem um botãozinho logo ali embaixo, né? Então, inscreva-se no canal, acione o sininho e compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco e ler a Bíblia toda neste ano de 2022. E claro, não esqueça de dar um like e deixar um comentário, né? Isso tudo vai ajudar mais pessoas a alcançarem este conteúdo. Então, com isso, vamos à nossa leitura de hoje. Hoje é 11 de fevereiro. Nós estamos concluindo mais uma semana de leitura da Palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Deus tem nos dado graça, né, e nos dado a oportunidade de lermos a Palavra do Senhor juntos. A nossa oração é que nós possamos continuar fazendo isso todos os dias esse ano, até o final do ano. E aí, vamos ver o que Deus tem para nós ano que vem, né? Ok, 11 de março. A conquista de Jericó e Ai. A primeira vitória em Canaã não será uma batalha real. Deus, mais uma vez, demonstrará seu poder entregando a cidade de Jericó aos israelitas de forma milagrosa. Mas a alegria da vitória se transformará em uma surpreendente derrota na cidade de Ai, porque um dos israelitas tomou a pilhagem proibida de Jericó. No entanto, uma vez que o pecado no encampamento tenha sido erradicado, Deus novamente levará seu povo a vencer a batalha por Ai. Após essa vitória, os israelitas honrarão seu divino comandante, lendo suas leis e erguendo o altar que Deus ordenou por meio de Moisés. Estratégia de Deus para Jericó. Nós vamos começar em Josué capítulo 6, versículos 1 ao 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. Então, durante 6 dias, Josué e os homens de guerra, os soldados de Israel, iam marchar ao redor de Jericó uma vez por dia, durante 6 dias. Isto era um ato de fé, irmãos. Isto era um ato de fé, porque enquanto eles estão marchando ali ao redor da cidade, eles estão expostos, não é verdade? Os flecheiros, por exemplo, de Jericó, podiam subir no muro e atirar flecha neles. Eles podiam ser atacados, né? Inúmeras coisas poderiam acontecer com eles ali. Mas eles vão fazer este ato, é um ato de fé. Eles não sabem ainda exatamente o que vai acontecer. Eles só sabem que o homem de Deus, Josué, recebeu uma ordem do Senhor de marchar uma vez por dia, dar uma volta, né? Uma volta por dia, durante 6 dias ao redor da cidade de Jericó. E não é só os soldados que vão, os sacerdotes também vão, os representantes de Deus, aqueles que estão na presença do Senhor, oferecendo sacrifício pelo povo ao Senhor, estes também vão. 7 sacerdotes, versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Eu preparei uma foto aqui desse chifre de carneiro, essa trombeta de chifre de carneiro. Outro nome para esse instrumento é o shofar, né? Você pode ter visto algum homem judeu tocando um shofar alguma vez. Tem algumas igrejas
evangélicas que têm o costume de usar isso também durante o seu culto. Esta é a trombeta que os sacerdotes, os 7 sacerdotes estavam carregando e tocando. Não exatamente como essa, né? Essa é brilhosa, né? Tem um acabamento e tudo, mas era um instrumento parecido com esse, feito de chifre de carneiro, né? Muito bem. Então, eles iriam adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, no 7º dia, o exército de Israel vai dar 7 voltas. Nos dias 1 até o 6, é uma volta por dia. No 7º dia, 7 voltas. E quando nós falamos, né, do número 7, na Bíblia, o número 7 representa o número da perfeição. Então, é mais um símbolo assim de quão perfeito Deus derrotaria Jericó por Israel. Quão perfeito Deus entregaria Jericó ao povo de Israel. E quão perfeito também tinha que ser a obediência do povo de Israel neste ato de fé, né? Neste ato que era arriscado, mas era um ato de fé que eles estavam fazendo perante o Senhor. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Uma coisa também que é importante nós falarmos é que quando a gente vê aqui, nós vamos ver muita menção do povo, sabe? Aqui no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Josué. Quando está falando de uma ação militar, esta referência de povo está falando do exército, sabe? Não é aqui todas as pessoas de Israel. As outras pessoas ficaram no arraial, as mulheres com as crianças ficaram no arraial, homens certamente ficaram com elas também para proteger elas, e os homens preparados para a guerra foram até Jericó fazer esta campanha contra Jericó, este ato de fé. Então, o povo aqui se refere ao exército de Israel, não a todas as pessoas, tá bom? E então Deus está falando, olha, quando vocês fizerem exatamente como eu estou mandando, os muros de Jericó vão cair e vocês vão entrar e vão derrotar todo mundo ali dentro, todo mundo vai ser pego de surpresa e vai ser um milagre. Mais um milagre que Deus vai realizar para o povo de Israel. Ontem nós lemos sobre o milagre que Deus fez abrindo o Rio Jordão para o povo passar. Agora o milagre vai ser derrubando as paredes, os muros de Jericó, para o povo também passar e derrotar aquela cidade. O plano implementado, Josué 6, dos versículos 6 a 11. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser gritem. Então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Pernoitar quer dizer passar a noite, né, em algum lugar. Então, este foi o ato de fé do primeiro dia. No primeiro dia, os soldados foram, os sacerdotes tocando as trombetas, depois a arca logo atrás deles, deram uma volta ao redor de Jericó. Marchando ao redor de Jericó, Josué 6, do versículo 12 ao 14,
Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial. E assim fizeram durante 6 dias. Instruções finais, Josué 6, versículos 15 ao 19. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes, que foi a ordem inicial do Senhor, né? E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Este alerta, esta ordem que Josué dá, vai ser quebrada. Nós vamos ver que um homem por nome de Acã, ele vai quebrar esta ordem, ele vai tomar coisas do despojo de Jericó que ele não poderia tomar. E por causa disso, ele vai pagar com a sua vida. Nós vamos ler sobre isso já já. Porém, toda prata, Josué falando com o povo, porém toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Então, de todas as coisas que tinha em Jericó, o povo de Israel foi ordenado a destruir tudo, menos as coisas de prata, de ouro e as coisas de bronze e de ferro. Essas coisas foram consagradas ao Senhor. Essas coisas vão ser guardadas no tabernáculo e depois vão ser guardadas no templo, como memorial, né, para ser usado depois. Mas essas coisas o povo de Israel não pode tomar. Na verdade, o povo de Israel não pode levar nada desta campanha. Esta cidade, o despojo vai ser ou tudo destruído ou alguma parte vai ser guardada no templo, no tabernáculo. Isso fala da destruição total, deste ato assim simbólico de dedicar tudo desta cidade a Deus, ou em forma de sacrifício, né, sacrificando aquilo que está na cidade, matando, destruindo, queimando, ou dedicando ao Senhor, levando para o Senhor. Porque esta vitória é totalmente de Deus. Então o povo vai ficar com nada desta vitória. Esta é a ordem que Deus dá. Esta vitória é totalmente de Deus. Ok? Vamos continuar. Os muros de Jericó caem. Josué 6, 20 e 21. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Então foi um milagre, aconteceu ali um terremoto, só que foi um terremoto localizado, né? Deus abriu a terra debaixo das muralhas, ou Deus fez a terra tremer, né? De tal forma que desestruturou as muralhas, mas aquele terremoto não teve perigo nenhum para o povo de Israel, para o exército de Israel que estava rodeando. Eles estavam rodeando a cidade, as muralhas caem e ninguém é ferido. Então é uma obra sobrenatural. E claro, o grito do povo não era o suficiente, né, para derrubar uma muralha. Não tem aqui nenhuma menção do povo ter quebrado a muralha durante aqueles 7 dias que eles estavam dando volta, né, danificando as estruturas da muralha, não. Aqui foi um milagre de Deus. Deus derrubou essas muralhas para o povo de Israel poder entrar em Jericó. E da mesma forma, ele faz para nós, não é verdade? Deus derruba muralhas. Tem um hino que nós cantamos que fala que Deus derruba muralhas
para nos encontrar, para nos achar, para nos salvar e para abrir caminho também para nós chegarmos até a bênção que Ele tem para nós, chegarmos até o milagre, chegarmos até a provisão. Deus derruba muralhas. Mas, para isso acontecer, nós temos que agir com fé, não é verdade? O povo de Israel foi chamado a fazer um ato de fé, que não foi só um dia, né? Não foi 2 dias, nem 3 dias, foram 7 dias. Imagina, no primeiro dia você dá uma volta na cidade, nada acontece. Aí no segundo dia você dá uma volta de novo, nada acontece. Chega no terceiro dia, poderia já ter gente ali, soldados, né, duvidando, né, ou questionando: Josué, que negócio é esse, cara? Ficar dando volta nessa cidade, a gente tem que atacar, vamos preparar aí alguma coisa para derrubar o muro, vamos preparar uma escada para a gente subir. E Josué falou: não, nós vamos dar voltas, vamos dar voltas na cidade, nós vamos tocar as trombetas, nós vamos levar a Arca da Aliança, nós vamos fazer como o Senhor mandou. Então, se nós queremos ver as muralhas derrubadas na nossa frente, nós também precisamos fazer como o Senhor nos ordenar. Amém? Vamos continuar. Versículo 21. Destruíram totalmente, a fio de espada, tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, tanto bois, ovelhas e jumentos. E nós temos falado sobre isso, né? Essas cidades são cidades perversas, são cidades abomináveis ao Senhor, cidades que estão totalmente corrompidas. Então Deus, em sua justiça, Ele exige que tudo na cidade seja destruída. Isso inclui todas as pessoas também. Todas as pessoas naquela cidade foram mortas naquele dia por causa da abominação que contaminou aquela cidade. E não foi só pessoas, animais também. Todos os animais foram mortos também naquele dia por causa da contaminação daquela terra, como aquele povo tinha contaminado aquela cidade. Agora, uma família foi salva naquela cidade, uma só família, o resgate de Raabe. Josué, capítulo 6, versículos 22 ao 25. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Como eles eram estrangeiros, eles foram acampados fora do arraial de Israel primeiro. Mas nós vamos ver que depois Raabe será acolhida no meio de Israel. Então Raabe foi salva. Lembra daquele ato de fé que ela fez? Ela colocou aquele cordão de escarlate na janela, né? Aquele pano de escarlate, aquele cordão de escarlate. Ela manteve todo mundo dentro da sua casa, ela ficou com a boca fechada, né? E não falou para ninguém do paradeiro dos espias israelitas. Por causa disso, ela foi salva. Aquele ato de fé dela, ela também teve fé e foi salva. É assim que todos são salvos. Todos são salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça através da fé, crendo naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Raabe creu que aqueles espias iam cumprir a promessa que eles fizeram a ela. Da mesma forma, nós somos chamados a crer que o Senhor Jesus vai cumprir a promessa que Ele fez a nós. Qual é a promessa que o Senhor Jesus fez a nós? São muitas, mas entre elas estão a promessa da ressurreição. Ele falou: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá para sempre. Ele falou: olha, eu estou indo preparar-vos um lugar, mas se eu for e preparar-vos um lugar, voltarei e levarei-vos para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Essas são as promessas que o Senhor Jesus fez para nós. Então, nós devemos confiar também. A fé é o que Deus exige de cada pessoa. E é interessante porque nós estamos ainda neste mundo, né? Neste mundo
que está corrompido pelo pecado, este mundo no qual nós sofremos ainda as consequências do pecado, é um tipo de Jericó, não é verdade? É um tipo de Jericó. Se você olhar muito bem, nós estamos aqui vivendo como Raabe vivia. Nós cremos já no Deus de Israel, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós estamos aguardando a salvação e nós sabemos, olha só, nós sabemos que o dia do juízo do Senhor está para chegar. Haverá o dia que Deus, todo homem, toda pessoa terá de prestar contas perante o Senhor. E aí não tem muralhas que vai resistir quando o Senhor Jesus Cristo vier para julgar as nações. Nós estamos aqui esperando a sua volta para nos salvar, não para nos destruir, mas ele virá como o juiz, como o rei. Ele virá para fazer julgamento. É um paralelo, não é verdade? Tem um paralelo entre a realidade da igreja com a realidade de Raabe. Assim como Raabe estava esperando a salvação no lugar da destruição, nós também estamos esperando a nossa salvação eterna no lugar que será neste lugar contra quem Deus há de julgar. Amém? Então vamos continuar. Versículo 24. Porém, queimaram a cidade e tudo o que havia nela. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Então nós vemos que Raabe foi recebida no meio de Israel e se tornou uma moradora de Israel. E aí nós vamos ver mais à frente, né, que ela vai se tornar uma pessoa na linhagem do rei Davi e depois na linhagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Ok, maldição sobre Jericó. Josué 6, versículos 26 e 27. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Porque poderia alguém do povo de Israel querer reedificar aquela cidade, sabe? E Josué está falando, olha, eu quero que vocês jurem que vocês vão deixar essa cidade nos escombros. Ninguém vai reedificar a cidade de Jericó. E a maldição para essa pessoa que quebrar esta aliança será a seguinte: com a perda do seu primogênito lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. Então, se algum homem, se alguma pessoa, alguma família quiser reedificar Jericó, por qualquer motivo, né? Esta pessoa, Josué está declarando uma maldição sobre esta pessoa, que esta pessoa, esta família, este homem vai perder o primogênito e vai perder o filho mais novo. Quer dizer, vai pagar com a própria vida dos seus filhos. Era muito sério, tinha que deixar Jericó totalmente destruído, como uma prova do que Deus fez através do povo de Israel, para todas as nações verem. Assim o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Acã toma coisas dedicadas. Agora vamos ao capítulo 7 de Josué. Josué capítulo 7, versículo 1. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, derrotados por homens de Ai. Ai é o nome de uma cidade. Josué 7, dos versículos 2 ao 5. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos.
Então a reportagem, né, a informação dos espias é que a conquista de Ai seria fácil. Não ia haver muita resistência ali, era uma cidade pequena, poucas pessoas, poucos homens para se opor, se defenderem, né? Então não precisa mandar aqueles dezenas de milhares de soldados. Basta 2 ou 3 mil soldados. Então vamos continuar no versículo 4. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Você viu o que aconteceu aqui? Só em um versículo, aqui no versículo 4, aconteceu o seguinte: 3 mil homens se mobilizaram e foram, né, fizeram uma campanha, fizeram um plano de guerra, um plano de ataque, né, e foram e atacaram esta cidade de Ai. Tinham certeza que 2, 3 mil homens ia ser o suficiente. Só que quando eles atacaram a cidade de Ai, eles não conseguiram manter aquele ataque. Pelo contrário, eles começaram a perder aquela batalha. E eles tiveram que fugir. Os homens de Ai começaram a prevalecer naquela batalha. E os soldados de Israel, que eram para ter sido assim, homens de sobra, né, bem capazes de derrotar estes homens de Ai, eles tiveram que fugir, correr, sair vazado, né, como dizem, né, como diz a expressão. Então, o que aconteceu? Né? Por que os espias estavam errados? Eles fizeram um levantamento errado? Nós vamos ver, né? Que não foi nada natural isso aqui. Isso aqui foi a mão de Deus que permitiu que isso acontecesse. Versículo 5. Os homens dali mataram uns 36 deles. Os homens de Ai mataram uns 36 israelitas. Nenhum israelita morreu na invasão de Jericó, ok? Na invasão de Jericó, nenhum israelita morreu. Aqui, 36 israelitas morreram já. Numa situação, num ataque que era para ter sido moleza, né? Era para ter sido fácil para eles conquistar essa terra de Ai e não conseguiram. E perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras. Isso é, os homens de Ai perseguiram os israelitas e os derrotaram na descida. E o coração do povo, isto é, do povo de Israel, se derreteu e tornou como água. Então o povo de Israel ficou desesperado. O que aconteceu com a gente? A gente estava indo tão bem, né? Por que isso está acontecendo? A oração de Josué. Josué capítulo 7, versículos 6 ao 9. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. Neste momento de vergonha, de derrota, de dúvida, de confusão, né, de temor, Josué fez a coisa certa. Ele foi e se prostrou perante o Senhor. Ele foi orar, ele foi buscar a Deus, saber de Deus por que eles foram derrotados. E este ato de rasgar as roupas, colocar pó sobre a cabeça, é um ato de humilhação, sabe? É um ato de humilhação, de lamento, de uma expressão assim de angústia perante o Senhor. E Josué disse, versículo 7, Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Josué está preocupado com duas coisas aqui. Ele está preocupado com a sua vida, com a vida do povo de Israel, com a reputação do povo de Israel, mas ele também está preocupado com a reputação do nome do Senhor. Ele está preocupado no que as outras nações vão dizer quando o povo de Deus for derrotado. É um exemplo que Josué deixa aqui para nós. Nós também precisamos zelar pelo nome do Senhor. Nós precisamos fazer de tudo para honrar o nome do Senhor e não permitir
que nós sejamos causa de vergonha ou de escândalo para com o nome do Senhor. Josué está preocupado. O que vão dizer, Senhor, do teu nome, se nós formos derrotados? Josué, claro, ele não sabe o que aconteceu. Deus vai falar para ele agora. Mas ele está fazendo a oração e pedindo ao Senhor uma resposta e falando: Senhor, não podemos deixar o teu nome ser envergonhado no meio dos povos. Josué fica sabendo do pecado. Josué 7, versículos 10 ao 15. Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim, prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado. Então Deus está falando para Josué: rapaz, se vocês estavam indo tão bem e de repente tá dando tudo errado, rapaz, alguma coisa vocês fizeram. É pecado, Josué. Isso foi um pecado, porque só assim, Josué, eu permitiria que vocês fossem derrotados. Lembre-se das minhas promessas, Josué. Eu disse que se vocês obedecessem os meus mandamentos, eu estaria com vocês a todo momento, daria vitória a vocês em todo momento. Então, se tem alguma coisa dando errado, Josué, é porque tem pecado no meio do arraial, tem pecado no meio do povo de Israel. O pecado, irmãos, ele traz consequências, sim, para as nossas vidas. Nós temos falado sobre isso, né? O pecado traz consequências, sim. Deus permite que nós passemos pelas consequências do pecado para aprendermos. Deus perdoa-nos dos nossos pecados, Deus nos redime dos nossos pecados, mas muitas vezes nós temos que colher aquilo que nós plantamos nesta vida. Então, é o que estava acontecendo ali em Israel. O povo estava colhendo os frutos da desobediência. E Deus diz: eles quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram. Olha só, eles roubaram. É um mandamento: não roubarás. Eles roubaram, mentiram. Eles não dê falso testemunho, né? Não fale mentira. Eles mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Eles esconderam ainda as evidências da mentira e do roubo. Então, foi um pecado grave que este homem e esta casa cometeu contra o Senhor. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Ficou sério o negócio, amados. Ficou sério aqui. Deus falou: olha, enquanto vocês não eliminarem este pecado do meio de vocês, eu não vou estar com vocês. Imagine ficar sem a presença do Senhor por um dia, por uma hora, por um momento. Nós seríamos destruídos, amados. É a presença do Senhor, é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, é a causa de nós não sermos destruídos. E Deus está falando: olha, tire esse pecado do meio de vocês para vocês não serem destruídos. Eu vou deixar vocês, se vocês não tirarem este pecado do meio de vocês. Levante-se, Deus dizendo para Josué: levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se apresentará por casas. E a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então esta foi a sentença, né, o procedimento que Deus deu para
purificar Israel deste pecado. Acã confessa pecado, confessa culpa. Josué 7, versículos 16 ao 21. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse, segundo as suas tribos. E a sorte caiu sobre a tribo de Judá. A Bíblia aqui não fala qual era o procedimento para lançar sorte, sabe? Não diz se era um papel com o nome de cada tribo, né? um pedaço de pergaminho, né? De couro de animal, com o nome de cada tribo numa caixa ou numa sacola e eles tiravam, ou se era outro procedimento. A Bíblia não fala, mas havia um processo aqui guiado por Deus para Josué identificar quem foi a pessoa, o homem que cometeu este pecado. Então, no primeiro sorteio aqui, foi a tribo de Judá que foi escolhida. Então vem à frente todas as famílias, todas as casas da tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá. E a família indicada foi a dos Zeraitas. Então esta aqui é a segunda parte do sorteio. Pegou todo mundo de Judá, aí no meio de Judá tinha muitas famílias, aí a família que foi indicada foi a família de um filho de Judá chamado Zera. Então, os Zeraitas. E no meio desta família tinha muitas famílias também. No meio deste grupo de famílias de Zeraitas tinha muitas famílias. Então, agora vamos ao terceiro sorteio. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem. E a casa indicada foi a de Zabdi. Então, esta aqui é o terceiro sorteio. Tem muitas casas que fazem parte desta família de Zeraitas. Então, a casa que foi escolhida, que foi indicada, foi a casa de um homem chamado Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a casa de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã. Então, este foi o último sorteio desse processo. Tinha muitos homens na casa de Zabdi, mas um homem foi identificado. A sorte caiu sobre um homem. Neste caso, um homem chamado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora, o que foi que você fez? Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, as capas babilônicas eram famosíssimas pelas suas cores, sabe? Elas trazem uma pequena lembrança daquela capa especial que Jacó fez para Josué, sabe? Eram capas com muitas cores, com muitos desenhos, com muitos detalhes. Era uma coisa assim valiosa. Capas feitas na Babilônia. Então, este Acã, ele pegou uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo. A capa de babilônica ele tinha que ter queimado, né? A prata e o ouro ele tinha que ter levado ou deixado os sacerdotes pegar e levar para o tesouro do Senhor. Ele não poderia ter tomado nada disso para si. E aí ele diz, olha, ele confessa, cobicei essas coisas, mais um pecado. E de fato, amados, a cobiça, ela é o princípio de muitos pecados, sabe? Quando o homem está cobiçando alguma coisa, está martelando, desejando alguma coisa na sua cabeça, né? E fica alimentando, sabe, aquele desejo por aquela coisa que não lhe pertence. Isto é um caminho muito perigoso, porque este caminho pode abrir caminho para a consumação do pecado. E Acã está dizendo, eu cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Acã apedrejado. Josué 7, 22 ao 26.
Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram diante do Senhor. Isto é, diante do Senhor significa diante da tenda da Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava ali, eles colocaram estes utensílios, este ouro, esta prata, na presença do Senhor ali. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Acor significa desastre, o vale de Acor. E no hebraico, a palavra Acor é uma palavra parecida com o nome de Acã. Então, é de propósito que este vale é chamado de Acor, porque neste vale foi a destruição de Acã. E de fato, amados, toda a sua família vai pagar com ele. Seus filhos, suas filhas, até os animais vão ser apedrejados e mortos aqui, por causa deste pecado de Acã. Não há indicação aqui de que os seus filhos e suas filhas são crianças. Também não podemos dizer que são adultos de fato, mas provavelmente eles são maior de idade e têm compreensão do que o pai fez, o que este homem fez. Eles tiveram compreensão, eles viram, né, ele trazendo essas coisas, colocando na sua tenda e escondendo ali, cometendo este pecado. Os filhos, as filhas, eles poderiam ter revelado isto a Josué e aos sacerdotes para salvar a vida deles, mas eles não fizeram. Eles foram cúmplices no pecado do pai. E os animais, eles estão contaminados, né, pelo pecado deste homem. Então os animais também serão sacrificados aqui neste processo de remissão aqui de Israel, porque eles também foram contaminados por este erro. Josué disse a Acã: por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Então foi assim que Deus mandou Josué fazer para eliminar este pecado do meio de Israel. E claro, mais um ato que deva instilir temor no povo de Israel, né? Deva fazer o temor do Senhor crescer no meio de Israel. Agora sim, Deus promete Ai. Josué 8, versículo 1 e 12. O Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que, desta vez, vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscadas à cidade por detrás dela. Então Deus permite que o povo tome o despojo da cidade de Ai, e Deus também dá uma estratégia específica militar aqui para Josué. Josué vai dividir o seu exército e uma parte vai ficar de um lado da cidade e a outra parte vai ficar do outro. E aí nós vamos ver qual será a execução desse plano. Josué, aqui não traduziu. Josué planeja emboscada. Josué 8, versículos 3 ao 9. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes uma ordem dizendo: ponham-se de emboscada contra a cidade, por detrás dela.
Não se distanciem muito da cidade, e todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Vamos deixar que saiam atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão, estão fugindo de nós, como da primeira vez. Assim fugiremos deles. Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Ok? Então a estratégia é, nós vamos dividir o exército de Israel em dois grupos. Um grupo vai de madrugada, de noite, em secreto, e vai se posicionar atrás da cidade. Outro grupo vai ficar ali no arraial, vai ficar de frente para a cidade de Ai e vai atacar pela frente. Este grupo que vai atacar pela frente vai atacar primeiro. Quando eles estiverem atacando, os homens de Ai vão lembrar de que o povo de Israel fugiu, né? Não tiveram vitória da outra vez, e os homens de Ai vai crescer a confiança neles e eles vão partir para o ataque. Quando os homens de Ai partir para o ataque, o exército de Israel que atacou pela frente vai fugir de novo. E aí que os homens de Ai vão achar que estão ganhando mesmo, né? Eles vão falar, ó, tá vendo? Eles estão fugindo de novo, igual eles fugiram na primeira vez, vamos partir para cima. Aí vai todo mundo de Ai atacar este grupo do exército de Israel que está fugindo, mas com isso eles vão ficar desprotegidos atrás, a cidade vai ficar desprotegida. Então aqueles 30 mil homens que se posicionaram de madrugada atrás da cidade, eles vão ter livre acesso à cidade. Eles vão entrar, vão atacar, vão destruir a cidade, e aí eles ainda vão pegar os homens de Ai na retaguarda, né? Vão pegar eles por trás. E aí vai ficar dois exércitos de Israel com os homens de Ai no meio. E aí vai ser fácil, né, para o povo de Israel vencer esta batalha. Então, versículo 8. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela. Josué está instruindo os homens. Façam segundo a palavra do Senhor. Vejam bem, é isto que estou ordenando a vocês. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, a oeste da cidade de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. Então, Josué não foi com aqueles homens da emboscada. Josué ficou com o povo. A armadilha é armada. Josué 8, versículos 10 ao 17. Josué se levantou de madrugada, convocou o povo, e marcharam ele e os anciãos de Israel, diante do povo, contra a cidade de Ai. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele. Aproximaram-se e chegaram em frente da cidade, e acamparam do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade de Ai. Josué reuniu uns 5 mil homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada, a oeste da cidade. Assim foi disposto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada a oeste dela. E naquela noite Josué foi até o meio do vale. Então agora que Josué se mobilizou, né, com aquela metade do exército para atacar de frente, ele não vai nem dormir esta noite, sabe? Ele vai avaliar este lugar, este vale, onde será esta batalha. Josué ele vai lá, ele vai estudar este lugar de batalha, ele vai estudar, ele vai avaliar, observar, né, os lugares altos e baixos, as melhores posições para eles se posicionarem. Então, é uma estratégia de um comandante sábio, um comandante cauteloso, que não está ali relaxado, né, mas ele está cuidadosamente se preparando para esta batalha. Versículo 14. E aconteceu que, ao ver isso, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apressaram e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha diante das campinas. Porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto.
Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. Isto é, todos os homens de Ai foram convocados para perseguir este grupo de Israel que está agora fugindo, né? E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel. Todos saíram atrás dos israelitas, deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Agora vem a emboscada, Josué 8, versículos 18 ao 23. Então o Senhor disse a Josué: estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram fogo nela. Certamente, uma de duas coisas aconteceu aqui. Ou Josué estava no alto monte, sabe, que deu para os homens da emboscada ver Josué levantando a sua lança, ou havia soldados comunicando isto, sabe, fazendo sinais, né, com fumaça ou com alguma coisa, como os soldados costumavam fazer. Então a comunicação chegou até os homens da emboscada, que agora está na hora de atacar a cidade de Ai. Então eles fizeram isso e puseram fogo na cidade. Quando os homens da cidade de Ai se viraram para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. Isto é, Josué com os soldados de Israel que estavam fugindo, né, disfarçadamente, eles agora viraram e partiram para o ataque. E agora quem tem que fugir são os homens de Ai. Só que quando eles fugirem, eles vão dar de cara agora com os 30 mil soldados de Israel que fizeram a emboscada. Então agora eles vão ficar assim, aquele sanduíche, né, de soldados de Ai. Quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra. E os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém o rei da cidade de Ai foi capturado com vida e levado a Josué. Habitantes destruídos. Josué 8, versículos 24 ao 29. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores da cidade de Ai, no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e todos tinham caído a fio de espada e já estavam mortos, todo o Israel voltou à cidade de Ai e a passaram a fio de espada. Os que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12 mil, todos os moradores da cidade de Ai, incluindo as crianças também. Como nós temos dito, né? Era uma cidade abominável ao Senhor. Fazia parte de Canaã, fazia parte daqueles povos abomináveis. Então Deus faz uma destruição total desta cidade também. Porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Os israelitas saquearam para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde, ao pôr do sol, por ordem de Josué. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram o cadáver da árvore e o jogaram na entrada do portão da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Então, depois de ter erradicado o pecado do meio do arraial de Israel, Deus deu vitória ao povo de Israel contra mais uma cidade, agora esta cidade chamada de Ai. Então, após esta vitória, o povo de Israel vai fazer um sacrifício, vai fazer um culto ao Senhor de gratidão para
expressar sua gratidão ao Senhor por esta vitória. Altar no Monte Ebal. Josué 8, 30 ao 33. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinha sido trabalhadas com instrumentos de ferro. E nós falamos sobre isso, né, em outra leitura. A ordem de Deus era para fazer um altar, nestes altares provisórios que Deus mandava o povo de Israel fazer, eles tinham que fazer um altar de pedras toscas. O que era uma pedra tosca? Pedras toscas eram pedras que não tinham sido trabalhadas, não tinham sido moldadas, sabe? Não tinham sido desenhadas. Por que Deus fazia isso? Para que o povo não viesse a adorar, não tivesse o perigo de fazer um ídolo daquele altar, sabe? Não modelar aquele altar em alguma coisa especial, porque o altar em si não era especial. O que era especial era o Deus para quem eles estavam oferecendo sacrifício sobre aquele altar. O foco tinha que ser sempre no Senhor e não no altar. Então o altar era de pedras toscas, não tinha sido trabalhadas e não usavam instrumentos de ferro para fazer este altar. Vamos continuar. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Lembra que a ordem para Josué era meditar, né, que é murmurar, né, falar para si mesmo continuamente a lei de Deus? Pois Josué agora está escrevendo a lei de Deus para que outros possam ler e meditar na lei do Senhor todos os dias, dia após dia. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, com os seus anciãos, os seus chefes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. E agora os últimos versículos que nós vamos ler hoje. Josué 8, versículo 34 e 35. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição. Ele leu tudo. Ele leu a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Então, Josué não guardou nada, não reteve nada. Ele leu as bênçãos, sim, que foi de encorajamento, né? Deve ter dado aquela empolgação, né? Ouvir, ser lembrado de todas as bênçãos que Deus tinha para o povo de Israel. Mas ele também leu as maldições, para o povo de Israel não esquecer o que Deus prometeu fazer contra o povo se o povo quebrasse a aliança. Tudo o que está escrito no livro da lei. Josué leu tudo. Josué leu toda a lei para o povo de Israel ouvir novamente. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Eu acredito que Josué, vendo, né, a vitória que eles tiveram em Jericó, depois vendo o perigo que eles passaram em Ai, o potencial de uma destruição total que eles passaram na mão dos homens de Ai, por causa da desobediência, né, por causa do pecado de um homem, de uma casa, Josué vê a preocupação de lembrar este povo mais uma vez, intimar este povo mais uma vez a temer o Senhor. Então ele lê novamente a palavra de Deus, a lei de Deus para o povo ouvir. E isto não vai só impor o temor no povo, né? Mas vai aumentar a fé também do povo, né? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então, nós temos que ouvir a palavra do Senhor.
É através de ouvir a palavra do Senhor que nós vamos crescer mais na nossa fé. A nossa fé é na palavra do Senhor, naquilo que está escrito na palavra do Senhor, né? E aí, é isso que Josué fez para o povo. Então, esta foi a nossa leitura de hoje, Josué capítulo 6, 7 e 8. Amanhã nós vamos continuar a nossa leitura, mas eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco mais uma vez, lendo, ouvindo a palavra do Senhor juntamente conosco. Não esqueça de dar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a fazer isso, tá bom? Falta só uma pessoa para chegarmos a 110 inscritos, tá bom? Então pode ser você, né? Quem sabe não vai ser você o inscrito de número 110, tá bom? Se for você, vai ser um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos de volta aqui lendo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.